Hoje eu quero refletir com vocês sobre a seguinte pergunta: o que é viver deliberadamente em pecado? O que é isso? O texto em Hebreus 10, 26 diz assim, veja: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Então aqui o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, menciona a viver deliberadamente em pecado. Isso aqui é a minha princesinha mais velha. Está tomando uma água. Então ele menciona que se nós vivermos deliberadamente em pecado, e isso depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifícios pelos pecados, o que significa que não há mais perdão disponível. Então, e aqui, obviamente, o pecado mencionado é o pecado da apostasia, que é o mesmo pecado mencionado pelo Senhor Jesus, quando ele fala sobre pecar contra o Espírito Santo, e o pecado mencionado pelo apóstolo João, quando ele diz que há pecados que são pecados para a morte, lá no capítulo 5 de 1 João, né? Então, mas o que é viver deliberadamente em pecado? A maioria de nós vai pensar em adultério, né? Mentira, roubo, assassinato, inveja, cobiça, homossexualismo, que são pecados realmente graves e que viver nesses pecados leva à apostasia. Mas é disso que o texto aqui está dizendo? Veja, o texto não está falando desses pecados específicos aí, tá? Ele não está falando disso. E de que pecado, então, esse texto está falando? Ele está falando de uma desobediência consciente e habitual de determinados imperativos, de 4 imperativos que ele fala, que ele menciona do versículo 19 ao 25. Desobedecer de maneira habitual, teimosa, sem nenhuma mudança, esses imperativos, é que se constitui em viver deliberadamente em pecado. Veja, viver traz a ideia de um hábito, de um modo de vida, de uma vivência, de um costume, de um estilo de vida. Viver sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. Deliberadamente em pecado quer dizer consciente, não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa desinformada. É alguém que recebeu o pleno conhecimento da verdade. Então, há muitos daqueles que se dizem crentes que cometem esse pecado aqui e que, sem saber, podem estar andando no caminho da apostasia. E todo mundo que já apostatou da fé andou por esse caminho aqui um dia. Então, vamos descobrir que caminho é esse, então. Veja, do versículo 19 ao versículo 25, nós temos 4 imperativos. O primeiro imperativo está no versículo 22. Diz assim: aproximemo-nos. Então, o primeiro imperativo é: aproxime-se de Deus. Nós não temos a opção de não nos aproximar de Deus. Essa é a ideia. Veja, o texto do versículo 19 ao 22 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
Então aqui o que o texto está dizendo é: Jesus abriu o caminho para nós. O acesso a Deus está disponível para nós. E ele abriu o caminho por meio da sua morte, derramando o seu sangue. Veja, ele quer nos fazer perceber o nosso privilégio hoje. No Antigo Testamento, o povo comum não tinha acesso à presença de Deus. O povo só podia chegar até o átrio, que era onde ficava o holocausto, o altar do holocausto. No lugar santo, somente levitas e sacerdotes podiam transitar. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. Então era assim que era dividido o santuário e o templo. Então o povo comum não podia ter acesso a Deus. Mas Jesus acabou com isso. Ele abriu, rasgou o véu e abriu o acesso a Deus. Agora nós temos acesso diretamente ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Portanto, ele diz: aproximemo-nos. Nós não temos a opção de não nos aproximar. Infelizmente, muitos vivem longe de Deus. Porque, veja, a questão de se aproximar de Deus é uma coisa prática e é uma coisa diária. Tem a ver com o nosso dia a dia. É o relacionar-se com Deus dia a dia. Oração, leitura bíblica, meditação na palavra, a comunhão com Deus. Aproxime-se de Deus. Agora, veja bem. Aproximar-se de Deus não é aproximar-se de qualquer jeito, né? Ele coloca algumas regrinhas aqui, ó. No versículo 19 ele fala que nós devemos nos aproximar com intrepidez. Intrepidez quer dizer liberdade, confiança, né? Poder se expressar diante de Deus, colocar o nosso coração na presença de Deus, nossos sentimentos, nossas preocupações, ansiedade, problemas, e expressar nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor. Então, com intrepidez. Segundo, versículo 22, com um coração sincero, sem falsidade, sem fingimento, sem hipocrisia. Terceiro, tendo o coração purificado de má consciência. Eu não posso estar na presença de Deus com uma consciência má, uma consciência culpada por pecados. Eu não posso me aproximar de Deus sem que eu faça um autoexame de mim mesmo, dos meus atos, do meu coração, e confesse a Deus os meus pecados e peça perdão. Eu tenho que me aproximar com a consciência limpa, tranquila, purificada pelo sangue de Cristo. E por último, lavado o corpo com água pura. E aqui os estudiosos, a maioria pelo menos dos que eu pude pesquisar, mencionam que aqui ele está se referindo ao batismo, né? Ou seja, tendo sido batizados. Então, primeiro, eu tenho que me aproximar de Deus. Eu não posso procurar viver longe dele. A pessoa que está caminhando para a apostasia é alguém que está procurando viver longe de Deus e não procura mudar essa direção da vida dela, tá? Então eu tenho que me aproximar de Deus. Agora, eu não posso me aproximar de qualquer jeito. Então, tanto eu erro quando eu não me aproximo, como eu erro quando eu me aproximo de qualquer jeito. Em pecado, por exemplo. Sem uma confissão, sem arrependimento, sem nada, sem mudança. O segundo imperativo, então o primeiro imperativo é aproximemo-nos. O segundo imperativo é, versículo 23, guardemos firme a nossa confissão da esperança. Que esperança é essa? A esperança que nós depositamos no Senhor Jesus e a esperança que nós depositamos na sua volta. O Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. Então, guardemos firme a nossa confissão sem vacilar. E aqui, a confissão aqui não é só da vinda do Senhor Jesus, mas tudo que envolve a pessoa do Senhor Jesus, todas as doutrinas apostólicas.
aqui fica muito claro, e há outros textos também do Novo Testamento, fica claro que todo novo convertido, para ser introduzido na igreja, ele fazia uma certa confissão. Ele era submetido a um exame, a uma investigação sobre o que ele cria, e ele tinha que fazer uma determinada confissão. E ele não podia viver fazendo de conta que ele não tinha... que aquela confissão não havia sido levada a sério. Como, por exemplo, a pessoa que casa, né? Que é perguntado para a pessoa se ela promete ser fiel na vida, na saúde, na doença, né? E tal, aquelas coisas todas, e a pessoa prometo, sim, sim, sim. E depois vai viver com o seu cônjuge como se aquelas promessas não tivessem valido nada. Então aqui ele está dizendo: mantenha firme a sua confissão sem vacilar. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Então, o Senhor que fez a promessa, Ele é fiel. Por isso você deve manter firme a sua confissão. Né? Ele é fiel tanto quando Ele promete que vai vir buscar e salvar os fiéis, como Ele é fiel quando Ele prometeu que vai vir para condenar os infiéis. Por isso Ele diz: mantenha firme a sua confissão, porque Ele é fiel. Quando Ele prometeu que vai salvar aqueles que ficarem firmes, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Também quando Ele prometeu que vai condenar aqueles que vacilarem. Então, mantenha firme a sua confissão. Terceiro, consideremos-nos também uns aos outros. A ideia de cuidar um do outro, a ideia de ter comunhão com os irmãos, viver em comunidade, não vivendo uma vida egoísta, uma vida solitária, porque o crente foi feito para viver em comunidade, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, estejamos sempre envolvidos um com o outro, nos estimulando um ao outro, ao amor, às boas obras, né? E por último, congreguemos regularmente. Não deixemos de congregar, como alguns têm esse costume. Algumas pessoas têm o costume de se afastar da igreja, de sumir da igreja do nada, assim, sem motivo nenhum. Ele fala, em vez de deixarmos de congregar, como alguns fazem, ele fala, façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que ele se refere aqui? O dia da vinda de Cristo. Quanto mais nós olhamos para os sinais e percebemos que esse dia se aproxima, mais ainda devemos de congregar, nos considerar uns aos outros, guardar nossa confissão firme e nos aproximar de Deus. Né? Então, o apóstata, ele desobedece esses imperativos de maneira habitual, sem mudança, consciente, porque ele não é uma pessoa ignorante quanto a isso. Ele sabe, ele conhece a verdade, ele sabe que ele não pode viver sem congregar, ele sabe que ele não pode viver longe da igreja, ele não pode viver como se a confissão que ele fez não valesse nada, ele não pode viver longe de Deus, não pode se aproximar de Deus de qualquer jeito, ele não pode viver sem que ele esteja na companhia dos eleitos, dos salvos, ele não pode. Todo crente sabe disso. Mas ele é uma pessoa que desobedece a isso. De maneira consciente, teimosa, habitual. É por isso que ele fala que, aí depois disso que ele vai dizer, porque, olha, se nós vivemos assim, deliberadamente em pecado, ou seja, se nós vivermos desobedecendo essas ordens, ignorando-as, negligenciando-as, se nós vivermos assim, se esse for o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, o nosso costume, e já que nós não somos inocentes porque conhecemos bem a verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é que resta?
versículo 27. Uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É isso que resta. Para quem vive assim, é isso que resta. Não há mais nada que possa ser providenciado por Deus para perdoar um apóstata. E ele está falando aqui para pessoas que estavam na igreja, que se diziam crentes. Ele não está falando aqui para aqueles que estão lá no mundo fora da igreja, mas para os que estão lá dentro da igreja, mas que, estando dentro da igreja, vivem longe de Deus diariamente, não guarda firme a sua confissão, vive vacilando na sua confissão, não considera os seus irmãos, nem os estimula ao amor e às boas obras, e não congrega regularmente. Alguns desigrejados querem desvirtuar o sentido de congregar aqui, dizendo que não se refere às reuniões semanais da igreja, mas contextualmente não dá para desvirtuar o sentido de congregar. Congregar aqui está se referindo sim às reuniões semanais que a igreja fazia. A igreja primitiva tinha o costume de se reunir pelo menos uma vez por semana no domingo, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. E isso está em todos os textos. Aliás, e isso você pode encontrar em vários textos no Novo Testamento. A partir da ressurreição de Cristo, a igreja passou a guardar o dia do Senhor no domingo, para celebrar a ressurreição de Cristo, para a exposição da palavra, celebração da ceia do Senhor e batismo e a coleta financeira dos crentes. Tudo passou a funcionar no domingo, a igreja. E ele se reuniu regularmente no primeiro dia da semana. Então, aqui está se referindo sim a isso. Então, ele mostra que, a partir do versículo 27, que o juízo que aguarda os apóstatas, que vivem assim deliberadamente pecado, é muito mais severo que o juízo que era realizado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o apóstata era apedrejado até a morte, e o primeiro a jogar a pedra era aquele que denunciava. Então ele diz no versículo 28: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos. Ele está falando no Antigo Testamento, né? Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado quem? Será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Por que que o julgamento dos apóstatas no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, é mais severo que os apóstatas do Antigo Testamento? Porque quem apostatou da fé pecou contra o Deus Trino, pisou no Filho de Deus, calcou aos pés o Filho de Deus, pisou. E veja, o que você faria se alguém pisar no seu filho? O que você acha que Deus vai fazer com quem pisar no Filho de Deus? Profanou, tratou como algo comum o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Então ele pecou contra a Trindade toda. Por causa disso, diz o versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Como está a sua vida hoje diante de Deus? Como está a sua vida em relação a esses imperativos aqui? Você tem se aproximado de Deus? De que jeito? Você tem guardado firme sua confissão sem vacilar? Você tem considerado os seus irmãos e os estimulados à fé, ao amor e às boas obras? Você tem congregado regularmente?
Eu não sei como é que está a sua vida, mas você e Deus sabe. Então a primeira pergunta é, como está a sua vida em relação a isso? Se você chegar à conclusão de que sua vida em relação a isso aqui não está de acordo e de repente você começou já a trilhar o caminho que leva à apostasia, talvez você nem sabia. A pergunta que eu quero fazer para você é, a partir de hoje, como você vai conduzir sua vida? Será que você vai continuar nesse caminho da apostasia sem nenhuma mudança, sem arrependimento? Ou será que você pretende continuar vivendo assim? Não se esqueça. Guarde bem o que eu vou lhe dizer agora. Assim como a conversão é um caminho sem volta, a apostasia também é um caminho sem volta. Quem apostata da fé não volta mais. Não, o coração dela se endurece a tal ponto que ela não mais sente qualquer efeito do pecado na sua consciência. Portanto, a hora de mudar é agora. Enquanto nós percebemos e conseguimos voltar. Conseguimos, não por nós mesmos, porque nós não temos condições para isso, mas enquanto Deus pode operar em nossa vida. É o que diz a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto Ele está por perto. Então, que Deus te abençoe e que Ele mesmo leve você a refletir e a buscar trilhar o caminho do Senhor, que é o melhor caminho que tem. Deus te abençoe.